nesse sofrimento, em meio a esse período, algo começou a acontecer. Aquelas amigas que ela tinha pedido para que ajudasse a morrer, começaram a visitar ela e a ler a palavra de Deus. Elas liam a Bíblia e, sem ter o que fazer com as mãos, sem ter como mexer os pés e fazer qualquer atividade, o que restava a ela era ouvir. E Johnny continua a ouvir a palavra. Só que, diferente da forma como anteriormente ela tinha ouvido, ela começou a estudar, a questionar, a lutar com o texto, e o texto, a palavra começou a penetrar. Começou a falar com ela. A raiva foi lentamente sendo retirada e dando lugar a algo que ela não sabia explicar. Uma paz que não estava nas circunstâncias, porque a circunstância não havia mudado. Ela continuava tetraplégica. Ela ainda estava de cadeira de rodas. Ela ainda não movia os braços. Ela ainda dependia de pessoas para se mover, para se banhar, para se alimentar, para se vestir. Mas, em meio àquele sofrimento, ela testemunhou. Eu comecei a ver Deus de um jeito que eu não veria se eu estivesse de pé. Ela foi fortalecida nele e através da sua palavra. Apesar de todo o sofrimento, apesar daquele acidente ter tirado a capacidade dela se mover, ter afetado a sua fé, Cristo naquele momento deixava de ser apenas um personagem e passou a ser o seu Senhor. Com o tempo, Johnny aprendeu a segurar o pincel com os dentes e começou a pintar. Imagine só, começar a pintar com os dentes, com a boca. As suas obras começaram a ganhar reconhecimento, ela lançou livros, fundou um ministério, passou a se dedicar a alcançar milhões de pessoas com deficiência, passou a ser conselheira de presidentes, de líderes mundiais em questão de acessibilidade e dedicou décadas a levar o evangelho a pessoas que geralmente são desconsideradas pela cultura, pela sociedade. Décadas depois do acidente, e agora, com outro problema, um câncer de mama e dores crônicas, mais sofrimento, ela foi questionada numa entrevista. O repórter perguntou para ela se, podendo voltar atrás, você escolheria não ter mergulhado naquele dia? O que ela respondeu? Ela respondeu que não trocaria a cadeira de rodas por nada. Porque foi nela que ela aprendeu a depender de Cristo de um jeito que as suas próprias pernas nunca lhe ensinariam. A história de Johnny, meus irmãos, é uma história de alguém que respondeu ao sofrimento como Deus esperava que ela respondesse. Foi na imobilidade que ela encontrou o Senhor. E de um modo que as pernas não iriam fazer. Naquela imobilidade, a fé dela foi fortalecida. Naquela imobilidade, ela conheceu o Senhor. E Hebreus descreve nos versículos 12 a 17 o sofrimento como recebido como disciplina. Mas que esse sofrimento ele não deve paralisar o crente. Pelo contrário, ele exige que nós respondemos de forma adequada, para que então sejamos fortalecidos e santificados. Eu quero recapitular com você aqui um pouco o contexto em que nós estamos estudando da carta de Hebreus. Ela foi escrita por um grupo específico, para um grupo específico, em uma situação específica de sofrimento. Eram judeus que haviam abraçado a fé em Cristo Jesus como Messias, e ao fazerem isso deixaram de lado os caminhos do judaísmo, das práticas rituais, daquela religião judaica. Só que essa decisão, ela foi cara. Aquela comunidade ao redor deles não os recebeu bem.
Eles foram perseguidos, eles foram rejeitados, alguns perderam seus meios de sustento. A gente sabe que aquela comunidade de judeus cristãos foi marcada naquele período, por grande adversidade. E durante esse cenário, havia uma tentação real, que era abandonar a fé em Cristo e retornar à conhecida segurança falsa que o judaísmo oferecia para eles. Afinal, se seguir Jesus havia trazido tantas perdas e tantas dores, talvez, se considerar retornar fosse algo compreensível. E é exatamente para responder essa pergunta, essa pressão, que a epístola ela foi dirigida. É uma carta de encorajamento, de exortação, é uma carta de chamamento para que eles permanecessem firmes, confiando nas promessas de Deus, que eles não abandonassem. Capítulo 12, ele entra nesse contexto, e você lembra que o autor ele apresentou no capítulo anterior uma longa lista de homens e mulheres que permaneceram firmes, confiando nas promessas do Senhor, sem ver o cumprimento final com seus olhos, mas por causa da fé que eles tinham, eles não retrocederam. Heróis da fé. Testemunhas. Agora, a partir dessas testemunhas, ele convoca aqueles crentes hebreus a um caminho, a uma luta, e nós vimos até aqui uma carreira a ser trilhada. Versículos 1 e 3, você viu como a vida cristã é descrita como uma competição. É descrita como uma corrida, em que o cristão é comparado a um corredor e precisa se despir de tudo que pesa para correr com determinação até o fim. Mas ele o faz com um olhar fixo, um olhar em Cristo Jesus. Na semana passada, nós vimos uma disciplina que precisa ser recebida. Versículos 4 a 11. E a partir do versículo 4, o texto ele vai responder uma pergunta que a maioria de nós já fizemos, provavelmente em um momento de desespero, em um momento de sofrimento. Por que Deus permite que os seus filhos sofram? O texto ele apresenta uma resposta paternal. E assim como os pais terrenos disciplinam os seus filhos para gerar neles caráter, para gerar neles capacidade, vida, para treiná-los, Deus também nos conduz pelo sofrimento com um propósito claro. E Ele não nos corrige para nossa destruição, ou apenas por nos afligir por conta do sofrimento, mas é um treinamento. Ele nos recebeu como filhos, e como nosso Pai, corrige para nos aperfeiçoarmos e nos tornar semelhantes a Ele. O sofrimento, meus queridos, é uma escola de Deus, onde aprendemos lições preciosas, quase que não iríamos aprender sem a aflição. Sabe por quê? Porque Deus ele enche a nossa vida com inúmeras provações, inúmeros problemas, para que você aprenda a depender mais dEle e abandonar a sua autossuficiência. É fácil seguir o Senhor quando não há problemas. Mas a sua fé ela vai ser testada justamente para que você aprenda a seguir o Senhor em meio ao sofrimento. E por fim, no domingo passado nós ficamos diante de 5 verdades. O texto nos ensinou sobre a disciplina. Ela é um sinal de filiação legítima. Deus só disciplina os seus filhos. Aqueles que não são disciplinados é porque não são filhos. Ela exige de nós submissão e não revolta. Você deve aceitar a disciplina do Senhor. E Ele o faz para que nos tornemos participantes da sua santidade. E que embora no momento de sofrimento haja tristeza, haja dor, isso é para que nós sejamos exercitados e possamos produzir frutos de justiça e paz. Hoje nós vamos avançar no texto. Nós vamos entender o porquê. Nós vamos entender uma nova pergunta. Como devemos responder diante da disciplina do Senhor? O que o Senhor espera que façamos como resposta ao sofrimento? Hebreus 12, do versículo 12 a 17, apresenta conselhos, mandamentos
que eu e você precisamos praticar para responder diante da disciplina do Senhor. Vamos ler o texto? Diz o seguinte: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, a brotar, cause perturbação e contamine muitos. Para que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para o arrependimento, embora o buscasse com lágrimas. Texto precioso. Os versículos 12 e 13, eles funcionam como uma conclusão daquilo que anteriormente nós vimos, no versículo 4 a 11. O versículo 12 ele vai iniciar com uma expressão, por isso, que em outras versões pode ser traduzido como portanto, ou seja, é uma conclusão daquilo que o autor anteriormente havia falado. A perseguição não tinha chegado ao seu máximo, eles ainda não tinham derramado o seu próprio sangue. Ainda podia piorar. Mas aquela disciplina, ela era a prova da filiação, tinha um propósito no Senhor, torná-los preparados, exercitá-los, para que eles pudessem produzir frutos de justiça e paz. E agora nós temos orientações, mandamentos que devem ser praticados por nós. Há um outro detalhe que eu quero que você observe no texto, no versículos 12 e 13. O segundo detalhe é que o sujeito e o modo que é utilizado aí, o sujeito é vocês e o verbo está no imperativo, ou seja, significa que do versículos 12 a 17 você vai ter ordens diretas, fortaleçam, buscai, fazei, cuidai, perseguir. São ordens que devem ser praticadas, não meramente contempladas. Então você pode ouvir a mensagem hoje e simplesmente fechar a Bíblia. Mas se você fizer isso, você vai estar pecando. Porque o que ele está dizendo aqui é que você deve praticar. É importante lembrar que a Epístola de Hebreus ela é dirigida a um grupo de irmãos que não está respondendo como Deus esperava diante da disciplina. E aí ele vai trazer recomendações para aquela igreja, para aquela comunidade, para que eles respondam de maneira adequada. O versículo, então, pressupõe que existe uma comunidade e que dentro dessa comunidade existem dois grupos. Crentes mais maduros, fortes, que podem amparar, fortalecer outros, e outros que estão fracos. Perceba que o autor ele não vai distinguir aqui, ele não traz explicitamente quem é. Mas por quê? Porque a igreja sabe. O forte é aquele que, debaixo da pressão, da perseguição, do sofrimento que eles estavam passando, ele não renuncia à fé. Ele permanece. Mas o fraco é aquele que vacila, é aquele que oscila, é aquele que recorre ao pecado. Está à beira de desistir da perseguição. Mas para quem o autor escreve? O texto ele não é claro. Ele é dirigido, o autor ele dirige essas ordens para que toda a comunidade possa entender a necessidade de fortalecimento. Perceba o que o texto vai dizer. Por isso, levantai as mãos e fortalecei os joelhos vacilantes. Fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Ele está dizendo, meus irmãos, que havia a necessidade, a responsabilidade de se restabelecer, de sustentar, de levantar e ajudar irmãos que estavam fraquejando na fé, por causa do sofrimento que eles estavam passando. Mas o que significa, então, levantar as mãos cansadas e fortalecer os joelhos vacilantes? A linguagem de mãos cansadas e joelhos vacilantes, ela retoma aquela imagem de um lutador.
Porque o lutador, com a baixa guarda, ele será golpeado. Ele vai cair na lona. Ele vai perder a batalha. Mas também retoma a imagem de um corredor. Mas um corredor com joelhos vacilantes, ele não termina a corrida. E aí, ele encoraja, ele traz essa ordem para que eles sejam fortalecidos. Ao lado de mãos, a expressão mãos decaídas, ele é um termo médico. Descreve uma mão de musculatura flácida, sem força para agarrar. O crente com as mãos decaídas é aquele que não está conseguindo mais perseverar na fé. Diante da oposição, diante do sofrimento, diante da perseguição, ele quer abrir mão. O peso é demasiado para ele. Ele prefere renunciar à sua fé. Ao lado de mãos decaídas estão os joelhos vacilantes. O termo grego aqui, ele vem da palavra parálio, que vem da palavra paralítico. Ou seja, são os joelhos do paralisado. Aquele que não consegue mais caminhar. É incapaz de prosseguir no caminho da fé. O quadro que o autor ele então está apresentando para mim e para você é de um crente que está desanimado. Completamente desanimado. E que considera abandonar a fé por conta do sofrimento que ele está sofrendo. O versículo 12 faz uma alusão a Isaías 35:3, onde o profeta ele se dirige ao povo que estava cativo na Babilônia. Ele prega a esperança para aquele povo que estava sofrendo. Ele diz assim: o deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Cobrir-se-á de flores e dará gritos de alegria, exultando ao receber a glória do Líbano, o esplendor de Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Assim como Isaías estava afirmando para aqueles irmãos, para aquele povo exausto, a não desistir, porque o fortalecimento viria do Senhor. O autor de Hebreus, ele reapropria essa promessa para aqueles irmãos lá em Hebreus. Dizendo, olha, vocês estão sob perseguição, sob pressão. Vocês estão passando por problemas, mas vocês devem perseverar. Vocês devem se fortalecer. Vale observar que os verbos eles estão no plural e no modo imperativo, como eu já falei para você. Aqui não se trata apenas de uma tarefa individual, mas de um mandamento que é dado à comunidade. Está no plural. É para mim e para você. Estabelecer as mãos decaídas e fortalecer os joelhos vacilantes não é uma responsabilidade apenas dos pastores, dos líderes, mas de toda a comunidade. O que o autor está afirmando, então, meus irmãos, é que eles poderiam estar com medo, eles poderiam passar por provações, eles poderiam estar sofrendo, mas o sofrimento era uma disciplina do Senhor para fazê-los abandonar o pecado e não considerar retornar ao judaísmo, não considerar abandonar a fé. Eles deveriam firmar os seus joelhos, agarrar a fé, pois essa fé os conduziria a superar aquele tão grande sofrimento. Mas como? Como, na prática, nós podemos restabelecer o fraco? Aquele que está fraquejando na fé. Como eu devo restabelecer a minha fé? O versículo 13 responde isso. O autor ele vai dizer, fazendo caminhos retos para os seus pés. Fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. A expressão aqui é uma alusão a Provérbios 4, 26 a 27. Ele vai dizer, veja bem por onde anda, os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Você precisa firmar os seus pés. O caminho reto aqui não é necessariamente um caminho sem curvas, mas se trata de um caminho aplainado. Um caminho livre de obstáculos, sem descidas ou subidas desnecessárias. É o melhor caminho para se caminhar.
E no contexto de Hebreus 12, esse caminho reto é o da perseverança na fé. Você precisa perseverar. O seu caminho pode não ser sem obstáculos, mas você precisa se fortalecer e perseverar na fé. Fazer caminhos retos significa, portanto, exortar, conduzir o irmão fraco de volta à retidão, que é sinônimo de não abandonar a fé. E então você tem uma outra palavra aí, que é a palavra manco. No Antigo Testamento, essa palavra era descrita como coxear. Em 1 Reis 18, 21, Elias pergunta ao povo: até quando coxeareis entre dois caminhos? E aqui em Hebreus, o manco é o crente que é dividido entre dois caminhos: seguir a Cristo ou retornar à segurança do judaísmo, a falsa segurança que o judaísmo lhe trazia. Quero que você se atente ao fato de que essa palavra manco, ela caracteriza alguém que está passando por um sofrimento e que nessa caminhada, nessa luta, ele se lesionou. Não é alguém que simplesmente saiu da estrada, saiu do caminho, mas alguém que se lesionou na corrida, alguém que está fraco devido ao sofrimento que está passando. Por isso o texto não diz apenas para que o manco não se desvie, mas acrescenta: antes seja curado. O objetivo dessa exortação, meu irmão, não é somente evitar que o fraco, o irmão fraco, ele se desvie, mas promover a cura dele em meio ao sofrimento. E a comunidade tem um papel ativo nesse processo. Aproximar-se dele, aproximar-se daquele que está fraco, admoestando a palavra, acompanhando, exortando, chamando ele para a fé. Se nada for feito, o que vai acontecer? Aquele que está fraco irá desistir. Mas se a comunidade agir com sabedoria e amor, ele pode ser curado. Ele pode retornar ao caminho. Vale observar que os versículos 12 e 13 admitem duas interpretações que se complementam, que não se excluem. A primeira entende que as exortações como um chamado de autocuidado, ou seja, eu e você, debaixo da disciplina do Senhor, nós não devemos nos entregar ao sofrimento. Eu sei que é difícil, mas nós devemos buscar fortalecer as nossas mãos, fortalecer os nossos joelhos. Nós devemos buscar caminhos retos para os nossos próprios pés. Afinal, como nós vimos, o sofrimento é para que venhamos a depender mais do Senhor, e não o contrário. A segunda, porém, aponta para uma dimensão comunitária. Fazer caminhos retos para que o manco não se desvie. Isso gera uma ação de uma pessoa em favor de um terceiro e não apenas um esforço individual. Ou seja, alguém ajuda aquele que está fraco. É o irmão que aconselha o outro, é aquele que discipula, é aquele que vai na casa daquele irmão que não está indo mais para o PGM. É aquele que exorta: irmão, você está pecando, você precisa se arrepender. É o maduro que está ajudando o fraco. É um apoio concreto de um outro membro do corpo que cria condições para que o fraco persevere. Portanto, meus queridos, um crente que está sendo disciplinado, ele tem a responsabilidade ativa de não se entregar ao desânimo. E a comunidade, nós que estamos ao seu redor, temos a responsabilidade igual de sustentá-lo, admoestá-lo na palavra com sabedoria e amor, orientarmos o caminho que ele deve percorrer, para que ele seja restaurado, para que ele se cure. Eu quero que você guarde duas implicações. O pecado pode debilitar a fé, mas o sofrimento da disciplina deve conduzir você ao fortalecimento. O sofrimento, meu querido, ele não existe para ser vivido de forma passiva. Sabe? Às vezes você espera passar a dor para buscar o Senhor. Mas Deus quer que você dependa dele, mesmo que você esteja sofrendo. Na realidade, você deve buscar o Senhor nos momentos piores. Você não deve se afastar dele. Existem ações que Deus espera de você no meio da dificuldade. Mantenha a guarda levantada. Firme seus joelhos.
O desânimo não pode afastar você do Senhor. Pelo contrário, você deve se firmar no Senhor. O que você tem feito no sofrimento? Quem você tem procurado no sofrimento? A disciplina do Senhor, ela vem justamente para te chamar a atenção, para te resgatar, para que você não se entregue àquele pecado. Ele quer fortalecer você. Ele quer tirar você dali, daquela lama, e conduzir você para a graça, para o trono. Mas geralmente, infelizmente, temos o hábito de, no sofrimento, nos isolarmos, nos entregarmos. Mas o que a palavra está dizendo é que nós devemos nos fortalecer, nós devemos buscar a palavra, nós devemos buscar os irmãos, nós devemos buscar o Senhor. Quando a igreja é sensível à disciplina de Deus, ela ampara os fracos, conduzindo-os ao fortalecimento de sua fé, a despeito do sofrimento. Quando a igreja é sensível à disciplina de Deus, ela ampara os fracos, conduzindo-os ao fortalecimento de sua fé, a despeito do sofrimento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem você é hoje na caminhada da fé? Você é alguém que auxilia, fortalece, ampara aquele que está fraco? Ou você é aquele que está fraco e precisa de auxílio? Quem é você? Eu sei que você tem inúmeras responsabilidades, assim como eu. Você tem família, trabalho, você tem contas a pagar, você tem uma casa para sustentar, você tem filhos. Às vezes, a maioria das vezes, essas coisas elas tomam tempo, nosso tempo. E aí, sabe o que acontece? Você não tira tempo para cuidar das pessoas. Eu sei que é mais fácil você vir para o culto no domingo, só que aí você vai fechar a Bíblia aqui e vai sair. E amanhã você se envolve com o seu trabalho. Você se envolve com todas essas ocupações. E no final do dia, você não serviu ninguém. Você não se preocupou com ninguém. E é fácil você dizer para as pessoas, eu sou crente, eu faço parte de uma igreja, eu creio em Cristo Jesus, eu creio no Senhor, eu de fato sou salvo, mas o problema é que você não serve ninguém. E sabe qual é o problema? Em 1 João 4 vai dizer que se você diz que ama o seu irmão, mas você não se preocupa com ele, não se envolve na solução do problema dele, não tem como você amar o Senhor. Você está mentindo. O texto diz que se você ama o Senhor, você se preocupa, você se envolve, você busca o seu irmão que está fraco. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas não cuida do seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Eu e você somos chamados para fortalecer aqueles que estão fracos. Deus chamou você para se envolver, para se preocupar, para se integrar em uma comunidade em que aquele que está fraco, ele não é tirado do corpo. Pelo contrário, os membros que estão fortes vão lá e trazem ele para o corpo. Fortalecem ele com a palavra. Tem irmãos que às vezes não vão para o PGM. Eu vou deixar ele lá quieto. Não, faça o PGM na casa dele. Ele não atendeu o telefone, pois então bata na porta. Ele não está querendo orar, pois então ore com ele. Tinha um irmão que estava internado. E o líder estava tentando fazer uma lista de pessoas para acompanhar aquele irmão. Nossa, como era difícil ter 10 irmãos para se revezar. Passava a lista em tudo que era PGM, não saía ninguém. Eram os mesmos 6 que sempre estavam lá. Só que
o texto está dizendo o seguinte, que uma igreja que é sensível à disciplina de Deus, ela ampara os fracos, conduzindo esses ao fortalecimento de sua fé, a despeito do sofrimento. Ou seja, eu devo me preocupar com o meu irmão que está passando pelo sofrimento. E mais do que isso, eu devo participar da restauração dele. Eu devo fortalecê-lo. Quando nós passamos pela dor, preocupados com quem está ao nosso lado, dói menos, meus irmãos. Dói menos. Eu já tive a oportunidade de passar por alguns momentos dolorosos na minha vida. Quando eu perdi o André, meu filho, foi no meio da semana. E eu lembro que o pessoal começou a mandar as mensagens e isso consolava muito o nosso coração. Só que chegou sábado. E ninguém mandou mensagem para mim para saber se eu ia para o PGM. E quando eu cheguei no PGM com minha esposa, os nossos olhos ainda estavam cheios de lágrimas. Os nossos joelhos ainda estavam vacilantes. E as mãos também decaídas. Mas eu queria que vocês vissem os olhos dos irmãos. A fé deles foram fortalecidas. Porque alguém, em meio ao sofrimento, tirou tempo para estar lá com eles. E eu confesso para vocês, eles começaram a falar dos problemas, das lutas. E para mim, era um privilégio poder ouvir e falar, olha, eu estou sofrendo, mas a gente está aqui. O sofrimento não é para nos afastar do Senhor. Ele é para nos aproximar mais do Senhor. O sofrimento é para tirar você do foco do egoísmo, do seu pecado. E fazer você depender mais do Senhor. O autor ele vai continuar e ele vai dizer, busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a terceira ordem dele. E ele diz, perseguir a paz e a santificação. O verbo traduzido por busquem ou sigam em outras versões, ele não tem a força que no original ele tem, que ele possui. Quando nós fazemos a tradução para a nossa língua, ele perde força. A raiz, na realidade, é perseguir. Não é alguém apenas que segue outra pessoa, mas alguém que corre atrás, que se esforça, que se empenha, que se dedica. O que ele está dizendo, na realidade, é que não basta você buscar a paz com todos. Você deve perseguir, você deve se esforçar, você deve se dedicar a isso. Lembra do lutador? Ele tem que lutar ao máximo para ganhar. Ele tem que derramar o sangue, ele tem que se esforçar. Essa é a palavra correta, perseguir a paz com todos. E nesse contexto, esse chamado ele é ainda mais significativo. Por quê? Porque aqueles irmãos eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo, eles estavam sob disciplina. E eles estavam querendo abandonar a fé. E da mesma forma que aqueles que de fora perseguiam eles, daquela comunidade, o autor está dizendo o seguinte, olha, com o mesmo empenho que eles perseguem vocês, vocês devem perseguir a fé, vocês devem perseguir a paz. E devem buscar isso de forma que entre vocês não deve haver nenhum tipo de desordem. Eles deveriam buscar a paz com todos. Há uma advertência que é importante. A busca pela paz não pode comprometer a sua santificação. E ele vai trazer então a quarta ordem. Perseguir a santificação. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O termo traduzido por santificação tem uma ideia que geralmente é atribuída que nós geralmente atribuímos à pureza moral. Mas o
termo correto, o entendimento correto é de separação, de consagração. Santo é aquilo que foi separado para Deus, foi dedicado a Ele com exclusividade. A santificação, nesse sentido aqui, é o movimento de se apartar de tudo que impede essa dedicação, essa consagração integralmente, exclusivamente ao Senhor. E dentro do contexto de Hebreus, essa preocupação aqui do autor é com a apostasia. Esse sentido ele é dominante aqui na carta dos Hebreus. O autor ele não está pedindo apenas que aqueles irmãos eles cresçam nas virtudes morais, mas ele está dizendo: não se separem do Senhor. Não voltem para o judaísmo, para as práticas que o Senhor libertou você. Não voltem para o pecado, mas separem-se para o Senhor. Sejam exclusivos do Senhor. O oposto da santificação aqui não é a impureza moral, mas a apostasia. O rompimento com a fé e com a comunhão. E o autor ele é taxativo. Sem essa santificação, sem essa dedicação exclusiva a Cristo, eu e você não veremos o Senhor. Não veremos o Senhor. E o sofrimento, eu quero que você perceba isso. O sofrimento ele tem um papel determinante nisso. Porque Deus nos ensina muitas lições da nossa vida diária, sim, mas na aflição, Ele nos ensina lições preciosas que nós não iríamos aprender apenas na contemplação. Por meio da aflição, Ele nos mostra a nossa vaidade, a nossa fraqueza, os nossos ídolos, mas Ele também nos arrasta para o trono da graça. Ele purifica os nossos sentimentos, Ele nos afasta do mundo e Ele faz nos ansiar pelo céu. Então, o que Deus quer produzir exatamente nesse momento de pressão, meus queridos, é santidade. O sofrimento, ele não deve e ele não pode ser uma desculpa para o pecado, como inúmeras vezes nós permitimos que ele seja. Aqueles irmãos, eles estavam sendo motivados a lembrar disso, que aquele sofrimento deveria fazê-los depender mais de Deus e desenvolver santidade em suas vidas. E da mesma forma, se eu e você sofremos, a nossa resposta nesse sofrimento é buscar a santidade. É buscar depender mais do Senhor. O texto vai continuar e diz: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. O versículo 15 traz duas orientações que dependem do mesmo verbo que abre essa frase, episcopel, que é, na realidade, que significa supervisionar, velar, olhar de cima. É um verbo que caracteriza a atividade que é desenvolvida por pastores, por aqueles que velam pelas suas almas, aqueles que cuidam, que pastoreiam. Mas o que o autor está tentando aqui trazer é que ele está convidando aquela comunidade a supervisionar, a cuidar uns dos outros. Ele está dizendo: você precisa se atentar ao seu irmão para que ninguém se afaste da graça de Deus, por causa do sofrimento que está passando. Eu e você devemos nos preocupar com a pessoa que está do seu lado, que muitas vezes está fraca e está pensando em abandonar a fé. Deixar a graça de Deus aqui seria voltar às obras do Antigo Testamento, aquelas que eles haviam sido libertados. E fazer isso, continuar persistindo no pecado depois de ter conhecido a graça, era justamente aquele pecado que tanto assediava a eles. E o que o autor está nos conduzindo a entender é que é o papel de cada membro. Eu e você temos o papel de nos preocuparmos uns com os outros, de nos envolvermos no cuidado uns dos outros, de desenvolvermos uma atenção com a fé uns dos outros. Nós não podemos deixar que um irmão afaste-se da fé. Mas nós devemos abraçá-lo, nós devemos ajudá-lo, nós devemos fortalecê-lo, aquele que está fraco.
A segunda orientação é a necessidade de prevenir contra a raiz de amargura. A expressão aqui é uma alusão a Deuteronômio, onde Moisés ele advertia o povo. Antes que eles entrassem na terra prometida, ele disse o seguinte: para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. O versículo seguinte, ele mostra quem é essa pessoa. Ele vai dizer que esse desobediente diz em seu íntimo: terei paz ainda que ande na perversidade do meu coração. A raiz de amargura aqui, meu querido, não é alguém que está magoado com outra pessoa. É alguém que no fundo do coração, ele resiste, ele rejeita a disciplina de Deus e acredita que pode continuar vivendo no pecado e se dando bem, achando que não vai ter consequências. É alguém que conhece, que ouve a palavra, que conhece a graça de Deus, mas no íntimo diz: eu terei paz, ainda que eu ande segundo o meu próprio coração. Essa resistência, ela é interior. É o que Hebreus 3:13 vai dizer sobre o endurecimento do coração. É uma pessoa cujo coração está duro e ela continua a pecar. O texto diz que essa amargura, essa raiz, ela brota. E quando a planta nasce, ela se torna visível. E ao brotar, ela vai fazer duas coisas. Ela irá perturbar e contaminar a muitos. O verbo de perturbar aqui é usado para descrever alguém que promovia rebelião contra o governo. É a pessoa que com palavras, atitudes, ela semeia no coração das pessoas que já estão fracas, que não vale a pena continuar a servir a Cristo. Ela vai começando a minar a fé dela. E então, ela contamina o outro. Ela se alastra. A palavra amargura, ela carrega no sentido original a ideia de veneno, uma raiz amarga. E é exatamente isso que o verbo contaminar descreve no final do versículo. O veneno, ele se espalha. Por isso, o papel de cada crente é supervisionar, episcopel. Você tem o papel de se preocupar com o irmão que está nessa situação. Você deve se envolver na restauração dele. Você deve se envolver na exortação dele. Você deve se envolver na confrontação dele, para que ele se arrependa. E se não se arrependendo, até mesmo cortar essa raiz. A paz e a santidade precisam ser perseguidas com empenho, a despeito de todo sofrimento. Eu sei, a dificuldade, ela é dura. A disciplina, ela é dura. Mas sabe qual é a boa nova dela? É que ela revela os nossos ídolos. Ela revela os nossos corações. Ela revela quem o nosso coração realmente valoriza. No sofrimento, geralmente temos uma facilidade grande de buscar consolo no pecado. Você recorre à bebida, você recorre à traição, você recorre às compras, você recorre a todos os seus ídolos. Mas você não pode fazer isso. A sua atitude deve ser perseguir a santificação. Com empenho, com dedicação. Não vai ser fácil permanecer firme diante do sofrimento, não. Mas você deve se agarrar ao Senhor. Está fraco, pede ajuda. Não consegue orar, chama um irmão para orar com você. Não deixa de ir para o PGM, não deixa de vir à igreja, não deixa de participar das oportunidades que a igreja dá de aprendizado. Ainda que você não tenha vontade, mas continua, persevera. Você precisa buscar, se esforçar para alcançar a paz e a santificação. A disciplina de Deus não nos coloca no sofrimento justamente para nos afastar do pecado e para nos resgatar para Ele. Cada membro tem a responsabilidade de supervisionar e agir diante de quem está resistindo à disciplina de Deus.
e continua a viver no pecado. Qual tem sido o seu papel no cuidado com quem está sofrendo? Qual tem sido o seu papel com os irmãos do seu PGM que não estão firmes na fé? Você é apenas alguém que vai para o PGM quando tudo está bem? Ou você é alguém que realmente busca animar os seus irmãos? Você se preocupa, você exorta, você aconselha, você se envolve. Nós temos a responsabilidade de supervisionar e agir quem estiver resistindo à disciplina do Senhor. O texto vai continuar, ele vai dizer: cuidai para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não encontrou lugar para o arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esse é o terceiro e último conselho, e o mais extenso daqueles anteriores. Aqui, o autor ele reserva o conselho mais grave para o final. Nós temos dois termos aqui que abrem o versículo 16. Pornos, que é traduzido como impuro ou imoral, e bebelos, traduzido como profano. A palavra pornos deriva da mesma raiz de onde vem pornografia. Você deve ter associado. E a sua ideia central é a de corrupção do que é sagrado. Ou seja, é tornar algo que pertence a uma esfera consagrada e colocá-la à disposição de qualquer um, como se ela não tivesse valor. A palavra bebelos ou profano é alguém que ela descreve alguém mundano, alguém sem consideração, sem honra pelas coisas que são espirituais. E é nesse contexto que elas estão colocadas nesse versículo. Elas funcionam como sinônimas umas da outra. E elas apontam para a mesma atitude: tratar como banal aquilo que Deus consagrou. O exemplo que o autor ele escolhe aqui para ilustrar isso é Esaú. E a história ela tem dois momentos. Primeiro está em Gênesis 25. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos. Esaú nasce primeiro, mas havia uma promessa que a primogenitura não seria herdada por Esaú, mas sim por seu irmão Jacó. A primogenitura não era apenas um privilégio familiar. Ela representava a linhagem da promessa, a descendência da qual viria o Salvador, o Messias Jesus. Ela era, portanto, algo sagrado. Mas um dia, recapitulando aqui a história com você, Esaú retorna do campo com muita fome e ele vê Jacó preparando um ensopado de lentilhas. E então, ele diz: Jacó, me dá essa comida para mim. Só que Jacó aproveita aquela oportunidade e propõe uma troca: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú responde imediatamente: estou a ponto de morrer, de que me vale esse direito? Logo em seguida, ele faz um juramento, ele vende o seu direito de primogenitura a Jacó, ele come e vai embora. E o texto registra, está na palavra, ele desprezou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas e por um pão. Ele tratou como profana a herança das promessas de Deus. O segundo momento está em Gênesis 27. Isaac era pai dos gêmeos e já estava velho, praticamente sem enxergar. E certo dia, pensando que a sua morte já estava se aproximando, ele chama Esaú e diz o seguinte: pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá no campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e abençoe antes de morrer. Ele vai lá, pegue, caça, traga para mim, faça uma comida, eu vou lhe abençoar, eu vou lhe passar a primogenitura. Esaú foi para o campo, só que
Enquanto ele conversava com Isaac, Rebeca estava ouvindo a conversa, chamou Jacó e contou ele tudo o que havia acontecido. Preparou então um plano para que Jacó recebesse a primogenitura. Disse a Jacó: vá lá onde tem o rebanho e pega 2 cabritos para que eu prepare uma comida saborosa e você vai entregar para Isaac, para o seu pai. Ou seja, você vai receber a primogenitura e não o seu irmão. Jacó hesitou. Disse à mãe que não poderia receber o que o pai dele iria desconfiar. Porque Esaú era cabeludo e ele não. Mas Rebeca disse: meu filho, não se preocupe. Jacó estava com medo de receber uma maldição. Mas Rebeca disse: a maldição caia sobre mim, apenas obedece a minha voz. E ela traçou o plano. Vestiu Jacó com roupa de Esaú, cobriu suas mãos e o pescoço com pele de cabrito, colocou às suas mãos a comida e o pão que havia preparado. Isaac estava cego, os seus olhos já não conseguiam mais ver. E então Jacó se aproximou. Ele seguiu o plano. Isaac desconfiou. Ele disse o seguinte: é a voz de Jacó, mas as mãos são de Esaú. O cheiro do campo nas roupas do filho o convenceu, e ele abençoou Jacó. Passou a primogenitura, os direitos, o nome, a linhagem, as promessas, que os povos te sirvam e as nações se prostrem diante de ti. Tudo isso foi para Jacó. Pouco depois, quem é que chega? Esaú, com a caça preparada. Quando Isaac percebeu o que havia acontecido, o texto diz que ele estremeceu muito. Esaú começou a chorar, a implorar que o pai também o abençoasse, mas o pai foi direto. O teu irmão veio com engano e tomou a tua bênção. Esaú insistiu, chorou e o pai o abençoou, mas não mais com a bênção da primogenitura. Não mais como herdeiro das promessas, não mais como descendente espiritual de Abraão. A bênção de Esaú, a bênção que Esaú recebeu foi outra. Uma vida comum, longe de tudo que a primogenitura representava. A linhagem messiânica havia passado para outro, e isso não era possível desfazer. E é com esse quadro em mente que o autor de Hebreus diz: no meio de vocês, não devem existir pessoas assim. Pessoas impuras e profanas que tratam os privilégios do Senhor como algo que não tem valor. A palavra impuro e profano contrastam diretamente com a santificação para a qual o Senhor nos chamou. Santidade sem a qual nós acabamos de ver, não veremos a Deus. Mas a conexão com o contexto aqui, ela é mais específica. Aqueles irmãos, eles estavam sofrendo perseguição, eles estavam passando por diversidades, eles estavam passando por disciplina. Só que eles estavam retrocedendo. E eles estavam fazendo, em essência, o mesmo que Esaú fez, colocando à venda o privilégio sagrado por um alívio imediato e temporário. Estavam trocando o sacrifício de Cristo e a própria disciplina de Deus como coisa de pouco valor, profanando o que deveria ser o maior tesouro de suas vidas. A disciplina que eles estavam recebendo não era um argumento contra a fé, mas um chamado de volta ao arrependimento e à valorização do que Deus havia lhes dado, a graça dele que tinha libertado eles daquelas práticas. O sofrimento não era desculpa para a profanação. E é exatamente isso que o autor nos ensina, a não abrir mão das riquezas eternas por um prato de lentilhas, por um prato de pecado. O versículo 17, ele revela as consequências de Esaú. Posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado. E o texto diz que não encontrou lugar para o arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esse versículo, ele admite 2 linhas de interpretação.
A interpretação mais imediata e mais comum é que Esaú tentou se arrepender, mas o choro que ele demonstrou não era um choro de arrependimento. Ele não havia se arrependido de ter feito o que fez. Não era um arrependimento genuíno, era apenas remorso pelas consequências. E essa leitura, ela tem peso. O restante da história de Esaú, se você sabe, ele sai dali do pai e ele planeja e ele sai para matar o seu irmão, demonstrando que de fato o coração dele não havia se arrependido. Mas o texto também abre uma possibilidade de outra interpretação. A palavra grega topos, traduzida aqui como lugar, para arrependimento, topos significa base, fundamento. A expressão diz, não encontrou lugar para o arrependimento. Não descreve necessariamente a incapacidade de Esaú para se arrepender, mas a impossibilidade de reverter a decisão do pai. Esaú não encontrou o fundamento que pudesse mudar a mente de Isaac. Ele tentou com lágrimas, com súplicas, com intensidade, mas o pai foi direto. Não há nada que eu possa fazer. Eu abençoei o teu irmão e assim ficará. Não havia base, não havia argumento, não havia choro suficiente para desfazer o que tinha sido feito. A decisão estava tomada e era irreversível. O que o autor está comunicando, meus irmãos, isso é severo. Quero que você preste atenção nisso. Quem trata o sagrado como profano, quem vende por um prazer temporário aquilo que Deus consagrou, pode chegar a um ponto em que as consequências já não têm como serem desfeitas. Deus perdoa, mas há consequências do pecado que muitas vezes são irreversíveis. Esaú chorou muito, mas o choro não mudou nada. Não porque Deus ele seja cruel, mas porque ele é amoroso e justo. E muitas vezes, a consequência do seu pecado vai permanecer. E você vai ter que colher essas consequências. Desprezar, portanto, a disciplina de Deus para fugir do sofrimento é profanação. Desprezar, portanto, a disciplina de Deus para fugir do sofrimento é profanação. Você tem tratado a disciplina de Deus como algo de pouco valor? Pense aí, faça uma análise. Como você tem tratado os sofrimentos que Deus tem permitido na sua vida? Você tem dado valor quando Deus permite que você seja ferido, quando Deus permite que o seu emprego não vai bem, quando Deus permite que você não esteja tão firme, Ele lhe aflige com os sofrimentos. Como você tem reagido à disciplina do Senhor? Qual tem sido sua resposta ao Senhor? O sofrimento não é desculpa para o pecado, é convite para o arrependimento. Deus permite que certas dificuldades cheguem justamente como disciplina para que nós possamos nos arrepender do pecado que tanto nos assedia. Ele vai sim tratar com você o pecado, porque você é filho e sem santidade ninguém verá o Senhor. A disciplina de Deus nos chama de volta ao arrependimento e nos ensina a valorizar o que é eterno sobre o que é passageiro. O que você está trocando pelos privilégios espirituais? Deixa eu perguntar para você. O que você troca pelos privilégios espirituais? No seu sofrimento você recorre a quem? Você recorre ao pecado? Você abandona o PGM? Você abandona o discipulado? Você busca mais se satisfazer do que então servir um irmão?
Você abandona a possibilidade de ser aconselhado, a admoestação. Você não se submete às instruções do seu pastor e continua vivendo uma vida de pecado. Perceba, você na realidade está trocando privilégios que o Senhor lhe deu. Pertencer a uma igreja em que o corpo se importa, em que o corpo busca fortalecer uns aos outros, isso é um privilégio. Pertencer a um PGM em que as pessoas oram uns pelos outros, que elas se envolvem, isso é um privilégio. Ser salvo pelo Senhor de um mundo de pecado, ser tirado da lama do pecado e servir ao Senhor que libertou e poder dizer não ao pecado, isso é um privilégio. Teve uma mulher que pegou e comprou um jarro de perfume extremamente caro e lavou os pés do Senhor, porque ela sabia que era um privilégio servir ao Senhor, ao Messias. Mas eu e você muitas vezes perdemos de vista o privilégio que é ter e ser salvo por Senhor. E eu troco então uma vida com a comunidade, eu troco então o PGM ou relacionamento com os meus irmãos, eu troco o aconselhamento por uma namorada qualquer, uma pessoa que não faz parte do reino do Senhor, eu troco por um pecado que me satisfaz alguns segundos. Eu troco por uma vida estável, financeira, mas que quando faltar o dinheiro, você não vai perceber. O Senhor, Ele tem muito mais a te oferecer e Ele tem como te satisfazer plenamente, independente daquilo que você busque. Se você buscar o Senhor, tenha certeza, Ele dará a você vida e vida em abundância. Mas sabe qual é o problema? Nós procuramos o pecado, porque o nosso coração ele é enganoso. Mas se Deus nos permite passar por disciplinas, se Deus nos disciplina, é para que venhamos a nos arrepender do pecado e para evitar consequências que são irreversíveis. Esaú não conseguiu mudar a decisão do pai. E pode ser que se você demorar em se arrepender, a disciplina será muito mais dolorosa. E talvez as consequências serão irreversíveis. Talvez não terá como voltar atrás. Então faça uma análise da sua vida, como ela se encontra hoje. Alguma coisa que você precisa se arrepender? Há algo que você precisa recorrer ao Senhor e colocar diante do trono da graça? Para que você não venha a chorar por consequências que não tenham como ser mudadas. Eu quero concluir te dando uma conclusão, a seguinte: o sofrimento não deve nos afastar de Deus, nem de nossos irmãos. Quando você estiver sofrendo, não se afaste, mas chegue mais perto do trono da graça de Deus e dos seus irmãos. Somos chamados a fortalecer o fraco, a perseguir a paz e a santidade, a velar para que nenhuma raiz de amargura contamine a comunidade e a não trocar os privilégios espirituais por um prato de pecado. Façamos isso com temor, pois pode chegar o dia em que busquemos o arrependimento com lágrimas e não o encontraremos. Que o Senhor nos livre desse dia. Que você se arrependa enquanto ainda é tempo. E que, ainda que esteja em disciplina, você entenda o sentido dela para a sua vida e responda ao Senhor da forma que Ele espera que você responda. Porque você não é bastardo, mas você é filho. E o Pai só disciplina aqueles que Ele ama. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Eu te louvo pela Tua palavra. Eu te louvo pela Tua disciplina.
Eu sei que se o Senhor me disciplinar e os meus irmãos, é porque de fato pertencemos ao Senhor. De fato, o Senhor nos ama e o Senhor deseja nos ensinar algo que ainda não aprendemos, algo que precisamos aprender para nos sermos fortalecidos. Que o Senhor possa nos trazer a um entendimento, Deus, de como devemos perseverar diante dos sofrimentos que o Senhor por ora permite ou por ora o Senhor impõe. Que o Senhor fortaleça a nossa fé e que em meio a esses sofrimentos possamos sair fortalecidos. Que o Senhor nos motive a cuidar uns dos outros. Que o Senhor nos motive a nos preocuparmos com os nossos irmãos, como uma confirmação de que, de fato, conhecemos o Deus que servimos. Que não sejamos egoístas ao ponto de negar a comunidade e nos afastarmos em meio ao nosso sofrimento. Mas que sejamos dependentes do Senhor, para que cada vez mais venhamos a viver para o Senhor e para a nossa igreja. Em nome de Cristo é que nós choramos. Amém.